Quero fazer aqui uma nota, e preciso ser cuidadoso, até porque o silêncio é de ouro, não é? O livro dos Provérbios com frequência diz isso, e é uma lição difícil para mim e para muitos de nós. Eu não sou o único a ter dificuldade com esta lição, mas com frequência o livro dos Provérbios diz que, estou agora a parafrasear, diz isto mais do que uma vez, várias vezes, o livro dos Provérbios no Velho Testamento, que é: se tu ficares calado, vais passar por sábio. A pessoa que fica calada é um dom incrível, e é por isso que eu reconheço as minhas dificuldades em praticar. Mas a pessoa que fica calada, às vezes nós meditamos sobre isso lá em casa, a pessoa que fica calada passa por ser mais inteligente do que na realidade é. Se nós nos lembrássemos disto mais vezes. Não é? A pessoa que fica calada passa por ser mais inteligente do que muitas vezes é. Então, eu mantive-me calado e não quero estragar um silêncio que até pratiquei numa coisa, mas eu quero ser cuidadoso a usá-lo. Porque também reconheço que nós, sendo evangélicos num país de maioria católica, agora com a morte do Papa Francisco, e, portanto, eu quero mencionar a morte do Papa Francisco e quero fazê-lo com respeito, tendo em conta que, naturalmente, é uma igreja evangélica, portanto, o Papa Francisco, com todo o respeito que devemos à sua memória, mas ele não tinha qualquer tipo de jurisdição, não somos católicos, portanto... Mas deixem-me dizer uma coisa que eu acho que é interessante, e quero fazê-lo com cuidado, até para, respeitando a memória do Papa Francisco e respeitando quem é católico, mas explicar como é que se vê esta diferença que acabei de dizer em relação a João Batista no modo como nós somos evangélicos. Porque com os meus amigos católicos, com frequência, acontece, e já noutras alturas eu partilhei isto, portanto há aqui muita coisa que já é um assunto da casa. Com frequência, amigos católicos pedem-me referências de santos protestantes. Santos protestantes. Portanto, pessoas que eu possa dizer, olha, este era protestante, e eles ouçam, esse era um grande homem, ou esse era uma grande mulher. E eu tenho alguma dificuldade em responder a essa pergunta. Em primeiro lugar, eu quero mencionar que num país como Portugal, as grandes referências protestantes foram geralmente enquadradas de um modo muito negativo. Eu não sei se vocês têm a noção disso, mas, por exemplo, para católicos que sejam mais interessados em assuntos da religião, há uma ideia feita, por exemplo, acerca de Martinho Lutero. Eu não sei se tu sabes qual é a ideia que os católicos mais interessados acerca de religião têm acerca de Martinho Lutero. Se calhar só falas de Lutero com crentes, isso é fácil. Mas eu não sei se tu sabes qual é uma imagem pública que durante séculos se divulgou acerca de Lutero num país de maioria católica como Portugal. Duas coisas, pelo menos, negativas são apontadas a Lutero. Quais são elas? Quem esteve no primeiro turno, naturalmente, não pode dizer agora. Quais são as duas coisas que geralmente são apontadas a Lutero como negativas? Agora é que se vê se tem amigos católicos ou não. Força. Há duas coisas. Há dois clássicos que costumam ser ditos negativamente acerca de Lutero. Que ele era este. No primeiro turno, curiosamente, o pessoal respondeu. Uma das coisas clássicas que tu vais encontrar em alguns folhetos, nós lá em cima temos alguns folhetos antigos de propaganda antiprotestante que guardamos, e alguns deles têm graça. Tipicamente se dizia que Lutero era um bêbado. Não sabias disso? De facto, Lutero gostava de beber cerveja, ok? Não era bêbado necessariamente por isso, não é? Mas, de facto, tipicamente se dizia que Lutero era um bêbado. Segunda coisa, que muitas vezes também é dita, é que ele era antissemita. Por causa de uns escritos que, de facto, são tristes, que ele escreve em relação aos judeus no final da sua vida. Por exemplo, sobre Calvino. Qual é a imagem negativa que geralmente se tem num país de maioria católica sobre João Calvino? Alguém tem uma ideia ou vocês só ouvem falar de João Calvino a partir de calvinistas? É porque há uma imagem projetada pelos que não gostam dele. Qual é essa imagem negativa de João Calvino? Alguém tem ideia? A questão da predestinação, que muitas vezes é mal apresentada, mas há uma coisa em particular que tipicamente é dita acerca dele. É só para dizer, não levem a mal a dizer isso. Vocês estão em echo chambers. Portanto, vocês estão habituados a ouvir falar dos vossos heróis pelas pessoas que já os tomam como heróis. Convém ouvirem falar dos vossos heróis pelas pessoas que não gostam dele para terem uma ideia. Calvino é geralmente acusado de ser um déspota em Genebra e de ter sido culpado pela morte de Miguel Serveto. Ok? Têm uma ideia acerca disto? É só para vocês terem ideia que nem todas as pessoas têm as referências dos nossos heróis como nós temos. Então, mas porquê é que eu estou a dizer? Porquê é que eu estou aqui a fazer um desvio? Eu estava-te a dizer que algumas vezes os meus amigos vêm perguntar: Tiago, dá lá exemplos de protestantes que sejam santos, pessoas que a gente conheça a vida deles e que diga coisas boas acerca deles. Tendo em conta que, por exemplo, Lutero é mal visto, tendo em conta que
Calvino é mal visto, e há um que é sempre metido no mix também, e esse de facto não era santo para ninguém, o Henrique VIII, também é um clássico, como o fundador da Igreja Anglicana. Eu não sei se vocês não vão falar com religião com não crentes, mas convém que falem, ok? Convém que falem, que tenham ideia disto, não seja eu como pastor o único a ter ideia acerca disto. Isto para vos dizer uma coisa, quando me pedem referências de santos protestantes, eu não tenho para dar. Isto não significa que não haja protestantes que tiveram vidas incríveis ao longo da história. Claro que há, e só basta conhecê-los. Mas porquê é que nós, protestantes, não temos uma preocupação tão grande de promover heróis ou heroínas com vidas incríveis? Por uma razão, pelo mesmo receio que João Batista tinha aqui. Porque nós podemos confundir o conteúdo das nossas vidas com o nosso próprio Salvador. Se João Batista... E digo isto com todo o respeito ao Papa Francisco, que deve ter sido, de facto, um homem, a nível das suas qualidades, não passa pela cabeça negá-las. Mas deixem-me dizer, João Batista foi melhor que o Papa Francisco. João Batista foi melhor que Martinho Lutero. João Batista foi melhor do que João Calvino. João Batista foi maior do que qualquer um que aqui esteja neste momento. E a sua maior preocupação era dizer, não me confundam com Cristo. Eu não sou o Evangelho. Eu não sou digno de desatar os cordões dos sapatos do meu Mestre. Então nós, como evangélicos, somos obcecados em fazer a diferença entre a pessoa em quem nós cremos e o conteúdo e a nossa adesão a essa pessoa. Há uma diferença muito grande entre as boas obras, que devem ser uma consequência da tua fé, e o conteúdo da tua fé. O conteúdo da tua fé tem de estar em Jesus, não nas tuas boas obras. É por isso que nós não dependemos da bondade dos melhores. Nós não dependemos dos nossos pastores serem pessoas incríveis. E aqui é a última crítica que eu quero fazer, com cuidado, mas ao catolicismo. O catolicismo tem um espaço na sua imaginação para ficar encantado com as virtudes dos seus heróis. Quantas das pessoas que agora tão facilmente elogiaram qualidades indesmentíveis do Papa fazem os mesmos elogios a Jesus Cristo? Se João Batista, que estava a ter um ministério com um impacto brutal, em que não era ele que publicava livros e depois fazia uma tour dos seus livros pelo mundo. Não. Ele era um autor tal, não era ele que ia ao seu público vender o seu produto. Era o público que tinha de se dar ao trabalho de ir ao deserto para ouvir João Batista. É só para tu teres a noção de que este homem não é um homem qualquer. As pessoas davam-se ao trabalho de ir ter com João Batista ao deserto. Todo o tipo de pessoas para serem batizados. Judeus a serem batizados. Só isto dava outra mensagem. Porque à partida não se esperava que se tu eras parte do povo prometido, para que é que precisavas de ser batizado? Então este homem incrível que atrai pessoas, a primeira coisa que quer dizer, olha, por favor, não me confundam a mim com a mensagem que eu prego, eu não sou Jesus. Por isso é que é um pouco triste. Eu agora estive a falar nos erros católicos, mas é fácil um protestante falar nos erros católicos. Mas deixem um protestante falar nos erros protestantes também. É mais importante. Claro que nós ficamos tristes quando há alguém no nosso meio, alguém importante, alguém que é uma bênção, cai. Mas às vezes, já dei por mim a ouvir comentários de pessoas, esta pessoa caiu, foi uma queda tão aparatosa que eu até comecei a questionar a minha fé. Mas como assim? Mas a tua fé está colocada numa pessoa? Está colocada num pastor? Está colocada num homem ou numa mulher, seja em quem for? Tu podes acreditar que qualquer cristão te vai desapontar, qualquer cristão te vai desiludir, mas graças a Deus por isso. Ainda bem que todos os cristãos te vão desiludir, porque é apenas sinal que a mensagem que eles creem não são eles próprios. É Jesus Cristo. E Jesus Cristo nunca te vai desapontar. Nunca te vai desiludir.
João Batista, que era o maior dos nascidos de mulher, ele diz, eu não sou Jesus. Então, porque andamos nós em campeonatos de virtude para provar aos outros a qualidade da nossa vida? É óbvio que convém que a nossa vida tenha uma qualidade consequente à nossa fé. Mas a qualidade da nossa vida não é a nossa fé. Deixa de tentar provar aos outros o teu cristianismo a partir do teu exemplo, porque tu vais falhar. Não é uma questão se, é uma questão quando. Mas a nossa fé não está colocada em João Batista, mas está colocada naquele que João Batista anunciava. Como é que isto acontece na prática? O cristão sabe que ele não é Cristo. Ele fala de Cristo. Olha, trago-te aqui um exemplo. Conheci uma pessoa espetacular na minha igreja, o que ela faz. Estamos a pensar canonizá-la quando ela morrer. Não, nós não gastamos tempo a falar. Se há pessoas boas, é óbvio que nós queremos recomendar. Há pessoas incríveis na nossa igreja e nós vamos querer encorajá-las e falar delas a outras pessoas. Mas o meu propósito não é falar de ninguém em particular aqui na igreja, senão Jesus Cristo. Então, como é que se vive isto na prática? Eu falo de Jesus. Como é que se vê isto na prática? Eu anuncio Jesus, porque eu falo dele. Eu adoro Jesus. E eu sirvo a comunidade que ele me deixou, que é a igreja. Isto não significa, só aqui um pequeno à parte para esclarecimento, isto não significa que os cristãos só servem a igreja. Mas é verdade que os cristãos são chamados a servir a igreja e, consequentemente, o serviço à igreja deve beneficiar as pessoas ao nosso lado, mesmo aquelas que não creem. Okay? Isto que fique claro. Ou seja, o facto de anunciarmos e adorarmos Cristo assistindo à igreja, que é a família que Ele nos deixou, enfatiza que a solução não é os adoradores. A solução é o adorado. Encontram essa frase agora aí. O facto de nós anunciarmos, adorarmos a Cristo, assistindo a igreja, que é a família que Ele nos deixou, enfatiza que a solução é o adorado. A solução não somos nós, meus irmãos. É óbvio que nós não queremos ter má reputação. É óbvio que nós não queremos ter uma comunidade que digam acerca de nós, eles falam muito, mas fazem o contrário. Ninguém quer ser hipócrita, naturalmente. Mas o centro da nossa mensagem não somos nós próprios. Permita-me só aqui um à parte. Ainda temos a ceia para tomar e eu fiquei tão embrulhado nesta mensagem que no primeiro turno me esqueci que tínhamos ceia e já estava a terminar o culto e teve de ser a congregação a revoltar-se contra mim, a dizer dá-nos pão, dá-nos pão. Estava mesmo embrulhado nisto. Mas deixem-me só dizer, e aqui é uma à parte. Os irmãos agora, olha, aquela parte em que os irmãos não precisam concordar comigo. Na semana passada, em Algés, eu disse que é crente não usa emojis. Ei, se vocês vissem, foi uma revolta. Foi a revolta da Bounty lá em Algés. Pronto, isso é uma parte. Agora, o que eu vou dizer, os irmãos não precisam de concordar. Mas sabem que também é por isso que até na nossa comunicação, na internet, nós evitamos mostrar muitas imagens da congregação. E agora estou a falar por mim, eu não quero que ninguém venha à Lapa pela nossa bela aparência. E eu meto fotografias, por exemplo, eu meto umas stories com o pessoal. Mas nós tentamos que a nossa comunicação não seja baseada na imagem da congregação e, sobretudo, não seja baseada numa ideia de beleza que a Lapa transmite. Caramba, nós somos protestantes ainda. Somos calvinistas ainda por cima. Nós não queremos atrair ninguém com os olhos. É tão bom, lá é tão bonito, são tão bonitos. Não é isso que está em causa. O que nós queremos mostrar não são os adoradores. Fotografias de pessoas a adorar. Tudo bem, mas quer dizer, qual é o objetivo? O objetivo é o adorado, é Jesus.